Não, só para dizer que não é fácil seguir a vontade de Deus. Ou seja, quando Deus coloca um sentimento que vem diretamente do coração de Deus para a tua vida, segui-lo é difícil. A alegria de Deus nos dar uma palavra é imensa. Essa alegria ninguém nos consegue tirar, a não ser as lutas. Mas quando estás na luta, tens de lembrar que Deus é contigo. Assim como Neemias. Neemias orou a Deus, pediu perdão pelos pecados dele e pelos pecados que estavam a morar em Jerusalém. Ou seja, nós todos somos os que estão com os muros caídos, que precisamos constantemente erguer as muralhas. E Deus vai sempre levantar um homem para ir ao encontro da tua vida, para transformar o teu ser. Amém. E o principal disso tudo é que Deus se compadece. O amor de Deus para contigo é grande. E isso é um fundamento que tens que ter colado no teu coração. Não existe homem, não existe mulher que possa entregar um amor tão profundo como o amor de Deus para contigo. Amém. Deus primeiro quer que te ligues a Ele, assim como Neemias se ligou a Deus. Deus trabalhou muito na vida de Neemias, mas também trabalhou muito na vida dos outros que estavam a construir as muralhas. Então o objetivo de Deus é só um: é levantar os seus filhos, levantar o seu povo, para que o seu povo possa alcançar as suas promessas. Porque Deus tem planos de paz que fazem prosperar. O homem não. O homem dá palavras enganosas. A Bíblia mesmo diz: maldito o homem que confia no homem. Então, nós, às vezes, quando nós estamos na nossa caminhada, dá para ver que temos, já tiveram aqui a falar, 17 anos, 19. Eu sou crente há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, mas Deus transformou a minha vida por completo. Eu vim do mundo, Deus me abriu os olhos, arrancou-me as escamas. Eu nem sabia que ia casar, mas Deus colocou uma mulher na minha vida e eu pedi a Deus muitas confirmações, porque eu tive num relacionamento que era da minha vontade, que também era de uma moça que estava na igreja, mas não era da vontade de Deus que eu ficasse com aquela moça. Então, Deus foi sempre me encurralando a mim e foi sempre encurralando a moça. Mas a nossa vontade de prevalecer naquele relacionamento era grande. Mas como Deus é maior e como a vontade de Deus tem que ser cumprida, Amém. Deus vai te levar até o teu limite. Quando tu já não aguentas mais, quando tu estás constantemente a chorar e a quebrantar, porque já não queres fazer mais da tua vontade e já não aguentas mais estar naquele sofrimento, porque Deus permite que tu escolhas, mas Ele tem a sua vontade para a tua vida. E então os sentimentos é algo que precisam de ser moldados, trabalhados. É algo que nós somos carne. Então nós temos que cumprir os princípios que Deus nos dá através da palavra para que a nossa carne não corrompa o espírito. Porque existe uma luta constante. E nós só vamos vencer essa luta estando no espírito. Como Paulo ensina. Então, Neemias é um exemplo disso. Primeiro, Neemias pediu graça a Deus diante do rei para construção. E Deus foi abrindo as portas. O rei permitiu que ele fosse e não sabia quantos anos Neemias ia ficar fora. E ele era o copeiro do rei. Ou seja, ele servia. Mas, como somos humanos, Neemias também se entristeceu por causa do povo.
nós temos sentimentos, é algo que nós muitas das vezes não conseguimos controlar, a não ser clamando a Deus, pedindo a Deus ajuda, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a reconhecer as nossas falhas, para que nós possamos construir uma nova etapa na nossa vida sobre esses sentimentos. Foi exatamente, nós podemos pegar no exemplo, na própria construção, em que, quando eles estavam a construir, uns construíam a porta do gado, construíam a casa não sei de onde, ou seja, eles dividiram tudo. Os nossos sentimentos também estão divididos. Mas uma coisa engraçada, eles consagraram tudo nas mãos do Senhor. Amém. O mais importante aqui é consagra a tua vida na mão de Deus, deixa Ele trabalhar em ti. Primeiramente, Ele quer te fazer ver que Ele é Deus na tua vida. Amém. Segundo passo, Ele quer que tu tenhas consciência que Ele está sempre contigo. E depois Deus vai-te começar a orientar tudo o resto na tua vida. No momento em que começares a olhar somente para cima, a pedir a Deus mais fé e mais experiências, chegas a um ponto em que dizes, meu Deus, passou 3 meses e eu já vivi como se fosse um ano. É como se vivesse num filme de Hollywood, com efeitos especiais. É como eu costumo dizer sempre. O sobrenatural de Deus tem que acompanhar sempre a tua vida. Amém. Porque o sobrenatural vai fazer com que o teu coração se alegre por estares na presença de Deus. Nós simplesmente temos que perseverar. Deus tem falado muito comigo sobre perseverar. E então, o que eu aconselho sempre, perseverem em Deus. Primeiramente e sempre. Porque o vosso galardão está nele. Uhum. Que é para vocês receberem a coroa da vida. Uhum. Tudo o resto é acrescentado. Principalmente a área sentimental é uma área muito difícil. As mulheres sofrem, parece que sofrem mais do que os homens. Pelo menos é o que eu vejo. Coração de pedra. Porque há homens que têm mais corações mais duros e as mulheres têm um coração mais sensível. É verdade. E parece também que as mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo do que os próprios homens. Porque os próprios homens parece que não se dedicam tanto à oração para serem quebrantados. Uhum. Então a mulher tem que ser sábia e começar já a orar pelo marido que não tem. Amém. E começar já a profetizar sobre o casamento que não tem. Porque Deus nos ensina mesmo que devemos orar por tudo. E todas as tuas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Amém. Mas pedir sobre essas petições a vontade de Deus sobre a tua vida. Amém. Ok? Porque é Deus quem vai organizar, é Deus quem vai fazer. Há momentos que Deus vai se calar e é nesses momentos que Deus vai te testar. Uhum. Será que a minha filha já tem o coração moldado o suficiente para eu lhe dar um homem? Será que o meu filho já tem um coração moldado o suficiente para eu lhe dar uma mulher? Uhum. Porque estamos a falar de duas carnes que se tornam uma. É verdade. Estamos a falar de duas mentes que se tornam uma. Estamos a falar de dois corações com desejos diferentes que se tornam um. Então, antes de casar, antes de pedir um namorado, peçam, Deus, trabalhe em mim. Oh, glórias. Para que quando chegar a minha bênção, eu não seja uma maldição para aquela pessoa, nem aquela pessoa seja uma maldição para mim, mas que eu esteja preparado e a outra pessoa esteja preparada. Aqui no Isaías, Isaías 64:8 diz: Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos a obra das tuas mãos. Deus é o oleiro. Ou seja, Deus é que trabalha em nós. É tão importante
deixarmos Deus trabalhar em nós, porque nós às vezes pensamos que estamos preparados para estar numa relação, porque nós queremos a nossa vontade, nós temos sentimentos, né? E temos olhos de ver, olha, aquele rapaz é bonito, eu quero, ai, que giro, Senhor, abençoa. Pronto, não é real. Nós temos esses desejos, é normal. Mas estar preparado, como o Rafael diz, preparados, às vezes, eu queria tanto, tanto, tanto estar numa relação, não é? Que eu às vezes, eu tinha tudo, tinha um bom trabalho, tenho casa, tenho minha família, tinha dinheiro, tinha tudo, à vontade, eu tinha o meu carro, fazia a minha vida normal, não é? E servia a Deus. Mas, no entanto, sentia falta. E isso me entristecia. Às vezes chegava ao final do dia e dizia assim, mais um dia. Hoje não conheci ninguém. Hoje ninguém olhou para mim. E aquele desejo de querer ter alguém, e os dias vão passando, a idade vai passando, e nós pensamos, pá, Senhor, não te esqueças de mim, ou o que é que eu fiz? Nós já pensamos mil e uma coisa. Mas o certo é que eu não estava preparada. Porque assim que comecei o relacionamento, pensando eu, pronto, mas havia tantos aspectos em mim que tinham que ser mudados, ninguém diria. Mas ninguém diria. Mesmo eu não via, acreditem, mas eu não via, não reconhecia que tinha essas falhas tão grandes em mim. Porque, sim, eu gostava de estar na igreja, gostava, ia para jejuns e vigílias sempre, estava sempre presente e tinha o desejo de servir a Deus, sempre. E, no entanto, quando eu entrei na relação com o Rafael, aprendi e vi que, afinal, eu tinha muita coisa para ser mudada, mesmo com os meus pais e aquele autoritarismo, eu sou independente, ninguém fala assim para mim, ninguém diz assim, eu que tenho isto, eu que estudei, eu que fazer isso. Não. Aquela coisa de eu fui aprendendo, ou seja, esse tempo em que nós tivemos separados, foi mesmo de aprendizado, foi mesmo Deus trabalhar em cada um de nós nos aspectos em que nós tínhamos mesmo que mudar. Porquê? Porque nós, durante o tempo de solteiro, nós não queríamos trabalhar essas coisas. Porquê? Porque nós temos na mente, eu sou assim, tenho que me aceitar como eu sou. Exato. Eu sou assim, eu sou boa pessoa, não faço mal a ninguém. Eu não gosto, eu sou assim, eu falo assim, e não tem mal nenhum. Mas não. Há coisas que também Deus vai trabalhando dentro de nós, os nossos sentimentos durante um relacionamento. E é sermos deixados ser moldados, trabalhados, aceitar, saber ouvir, saber humilhar, saber calar. Nós, as mulheres, fundamentalmente, isto, saber ser aquela mulher que diz a Bíblia. Esta é a palavra-chave. Mas, no geral, só para terminar, é mesmo isso. Vontade de Deus em primeiro lugar. Sermos moldados. Saber fazer a vontade de Deus e deixar Deus fazer a vontade dele em nós. E aí ele já trabalha tudo. Trabalha os nossos sentimentos, trabalha tudo. E ler a palavra e a palavra de Deus vai trabalhando em nós. Não é? Sobre aspectos que nós temos que mudar. Sobre os nossos desejos, pensamentos, sobre as nossas ações. Tudo isso. Nós temos que ser moldados por Deus e depois para entrar numa relação. É isso. E para concluir, é mesmo isso. E dizer, pronto, que Neemias, se não tivesse a força em Deus, se não tivesse a base dele, a fé dele em Deus, muita coisa poderia correr mal. Mesmo com os inimigos, mesmo todos os envolvidos que se trabalharam e se revoltaram também contra ele, se não fosse a fé, se não fosse
Se eu não tivesse enraizado em Deus, muita coisa poderia correr mal. Daí está. Deus em primeiro lugar. Vontade de Deus em primeiro lugar. Sermos moldados. E depois Deus irá conceder os desejos do nosso coração. Amém? Mas Deus só vai conceder o desejo do teu coração com propósito. Amém. Tudo o que Deus faz na tua vida, tudo o que Deus vai fazer na tua vida é com propósito. Então, Deus nos juntou com propósito. Deus vai te juntar com propósito. Amém. Ok? Por isso não precisas de ter medo quanto tempo vai demorar. Não precisas de ter receio se vais estar preparado ou não. Pede simplesmente ao Espírito Santo. Espírito Santo, tu és o meu professor. Tu és aquele que opera em mim e me faz reconhecer que falho. Amém. Neemias reconheceu os seus pecados e reconheceu os pecados do povo, se humilhou e depois veio o processo de Deus começar a trabalhar. Se tu não te arrependeres nunca, se tens alguma coisa pendente, Deus não vai. Isto seja em qualquer área da nossa vida. Às vezes, eu falo por mim, eu entregava 90% da minha vida a Deus, mas os 10% eu não entregava. E Deus não fazia mais por causa disso. Uhum. Ou tu entregas tudo, Tudo. ou então não vale a pena viver para Deus, porque vai estar a ser uma coisa que depois os outros vão ver, afinal aquele não é assim tão crente. Não cumpre o que está escrito. Ou és ou não és. Então, eu aconselho, eu incentivo, pratiquem Amém. e vivam o propósito. Vivam na graça de Deus, assim como o Neemias, que diz aqui no capítulo 1, versículo 11: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Deus te quer fazer prosperar e a graça de Deus, e Deus quer colocar a sua graça a mover a favor da tua vida. Mas para isso tens que cumprir a palavra de Deus. Deus é justo e fiel à sua palavra. Amém. Não é justo e fiel aos teus pensamentos. Porque a única coisa que jamais passará é a palavra. Amém. Então, tu cumprindo os princípios, Deus te vai dar a promessa. Amém. Ok? Amém. Porque mais diz assim, e dá-lhe graça perante este homem. Este homem era o rei. E depois no capítulo 2 nós vemos a graça de Deus a mover a favor dessa vida. E é essa graça, as portas a abrirem, que Deus quer fazer na tua vida. Amém. Amém? Amém. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém. Eu estou aqui. Uau! Foram conselhos, ensinamentos que estava mesmo a precisar. Acho que todos nós aqui estamos a refletir, a levantar alguns pontos, não é? E fazer algumas questões, e também os irmãos sintam-se à vontade para exporem alguma dúvida, alguma coisa. A palavra diz em 1 Coríntios 7:32, o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Bem, como a maioria aqui é solteira, solteiro neste caso, muitas vezes nesta fase nós achamos que é uma fase muito monótona, aborrecida, não vemos graça porque estamos sozinhos, mas não é verdade. Eu acho que é uma das melhores fases, né, de se viver, porque é uma fase em que tu podes dar tudo, não é? É verdade. É verdade. Tu tens mais disponibilidade, tu tens mais tempo, não é, para estar em oração, tempo para servir na igreja, tu não tens assim tantas responsabilidades, não é? Independente das pessoas que trabalham, estudam e etc. Mas esse tempo é o tempo em que nós devemos realmente trabalhar em nós, não é? Como foi bem dito pela irmã Desi, trabalhar no nosso caráter.
pedir, Senhor, assim como o salmista disse, vê o meu coração, não é? Se há alguma coisa em mim, examina-me e tira para que eu possa entrar neste novo relacionamento com a paz de espírito, possa entrar nesse relacionamento curada dos traumas passados, porque há pessoas que ainda entram com traumas de outros relacionamentos, ainda não se curaram emocionalmente, entram e querem depender totalmente dessa tal pessoa, enfim. Por isso é que hoje em dia essas questões às vezes não são muito abordadas, mas a carência, não é, nos faz muitas vezes escolher mal, não é? Muita gente por ter pressa, por não saber. Verdade. A palavra diz que tudo tem o seu tempo e às vezes queremos pular etapas, não é? Não, eu quero já passar essa parte, não, já quero casar, já quero ter filhos, e esquecem-se de curtir essa fase que é essencial, que é importante para todos, assim como a semente tem o seu tempo de germinar, de dar a flor para dar o fruto, há tempo para nós também de estarmos solteiros, de casarmos, de vivermos as coisas. E então, por termos essa pressa, e hoje em dia nós vemos que estamos numa sociedade, uma juventude muito apressada de viver as coisas já, acabamos por entrar em furadas, que são o quê? São os relacionamentos, como é que é? Agora estou a esquecer a palavra. Frustrados? Jogo desigual. Jogo Isso, desigual. jogo desigual. Julgo desigual, muitas acabam por entrar nessa coisa do mas ele vai se converter, eu vou levar para a igreja, não, ela mesma até ora assim, e pronto, mas não acabamos por viver aquilo que é o melhor para nós, porque Deus ele tem algo tão bom, não é? Mas nós, por causa da nossa pressa, da nossa vontade de querer ver as coisas já, não sabemos esperar a coisa amadurecer, não é? A fruta amadurecer, às vezes lá em Angola pelo menos dizem, né? Não faz mal, a manga podes comer com sal, manga verde comes com sal, mas não, a manga é para ser comida doce, não é? É aquela coisa mesmo doce, então nós temos que saber esperar para poder provar bem as coisas, e aquilo que eu penso, se Deus é perfeito, não é? E tudo o que Ele faz é perfeito, então por que não esperar nele que é perfeito? Por que não nos deleitarmos nele? Por isso é que a própria palavra vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração, deleita-te nele, ele satisfará os desejos do teu coração. Precisamos deleitar o nosso coração no Senhor. Mas agora imagina, irmã Desi, que fazer, por exemplo, uma jovem, um jovem que entra em relacionamentos, mas depois dá sempre errado, e depois fica com aquele pensamento de que nunca vou conseguir, na minha vida nunca dá certo, e aquele trauma todo, o que que essa pessoa pode fazer? Não é? Está sempre entrando num relacionamento, mas o relacionamento pode até ser de Deus, a pessoa é de Deus e tudo mais, mas depois não dá certo. Primeiro de tudo, é saber quem tu és em Deus. Aquilo que a Bíblia diz sobre aquilo que tu és. Ter convicção disso. E não deixar que o teu parceiro ou o ex-parceiro te dite que tu tens que ser assim, tu assim, ou porque tu... É saber quem é em Deus. E outra questão é saber se posicionar, ler a palavra de Deus, buscar, ler a palavra de Deus, se alimentar, porque lendo a palavra vai refrescando a nossa mente, ouvindo os louvores, vai também alimentando o nosso espírito e vai, quando nós nos entregamos para Deus, não sei se vocês já passaram por alguma aflição e cair quebrantado assim aos pés de Deus e chorar, e no dia seguinte nada até pode ter acontecido, mas o peso, não é? Parece que sai, a pessoa já acorda mais animada, mas lá está, é estar aos pés de Deus, é ler a palavra, o louvor, estar em espírito, é que muitas das vezes nos ajuda a tirar desse desânimo, dessa dor, e falar abertamente com Deus acerca daquilo que tu estás a sentir, e te procurar sempre fazer coisa certa, não é? Não procurar conselhos nas pessoas que são do mundo, ou que sabes que
não te vai dar muita atenção. Procurar conselhos nas pessoas certas, pessoas de Deus, que sabes que vão te exortar, mas é para o teu próprio bem, não é? Amigos verdadeiros, aqueles amigos que irão olhar para ti e dizer as verdades também, não é? Tu és uma boa pessoa, sim, tu és uma mulher guerreira, sim, mas tu não és muito higiênica, mas tu falas muito mal para o teu marido, ou mais para o teu namorado, ou companheiro, whatever. Mas tu saber ouvir e saber mudar, disposto a mudar, pedir a Deus para transformar e saber também, porque às vezes é todo um processo, a mudança, saber, lá está, ser vaso nas mãos de Deus para que mudar, porque se nós não mudarmos, por mais nós vamos entrar num relacionamento e destruir aquele. Porque eu sou sempre azarado. Porque todos me querem mal. Não, às vezes o problema está mesmo em nós. Nós é que vemos o problema em todos os outros, menos em nós. Às vezes o problema está mesmo em nós. Por isso, lá está. Falar com Deus, procurar pessoas certas e pedir conselhos e também deixar-se ser transformado. E mais uma coisa que é muito importante. Quando estão no namoro, estão a começar a fase do namoro, começar a orar juntos, ler juntos, e a posição, ou seja, cumprir o princípio que está escrito em Efésios capítulo 5, que começa a partir do versículo 22, em que fala sobre os deveres domésticos. Qual é a posição da mulher? Qual é a posição do homem? Porque se a mulher se coloca na posição do homem, automaticamente já vai haver conflito, porque Deus criou o homem para dominar, Deus criou Adão para dominar e a mulher para, com sabedoria, levar o homem a dominar. Então, se as posições são trocadas, se o homem é que está submisso à mulher, vai haver choque. O homem até pode, durante um tempo, dizer que sim a tudo, mas o homem vai acumular e quando chega a um determinado ponto rebenta, e quando rebenta o homem simplesmente se afasta e fica em silêncio. Então é muito importante cumprir os princípios básicos, que é o homem é homem, a mulher é mulher. Ver o que é que o homem faz e tem que fazer e ver o que é que a mulher faz e tem que fazer. Amém. E depois os dois juntos com sabedoria e com a palavra de Deus e pedindo discernimento ao Espírito Santo, vão conseguindo fazer com que as lutas sejam saborosas. Amém. Isso leva-me a outro ponto que hoje em dia, né, com as ondas do feminismo, emancipação da mulher, muitas mulheres têm aquela coisa de que não, eu posso ir atrás, eu é que vou conquistar, não é? Ou então, dentro do relacionamento, elas é que mandam, elas é que falam e não há essa submissão. E hoje em dia, muitas solteiras acabam por causa dessas ondas do feminismo, acabam por levar esses conceitos de que a mulher é que deve ir atrás, a mulher, se eu quero, eu vou lá, eu conquisto, não quero saber. Quando a palavra nos diz mulher virtuosa, quem a achará? Não é? Ou seja, nós é que vamos ser achadas, mas hoje em dia, por causa dessa pressa, por causa disso tudo, nós é que queremos ir atrás e depois nos magoamos, porque é muito mais fácil um homem levar um fora do que uma mulher. O homem levou um fora, já foi jogar bola, já está aí com os amigos, já está pronto, passa. Mas a mulher leva um fora e aquela dor, ai, mas não sou bonita o suficiente. Pronto, é aquela coisa que nós guardamos. Então, o que falar essas irmãs que vão atrás dos homens, que estão ali, querem procurar os homens? Bem, esse é o tema que o próprio Rafael, irá tratar no dia 29 mais detalhadamente, ou seja, a visão do homem no relacionamento. É fundamental. Nós, as mulheres, temos uma visão e o homem, ou seja, como ele leu aqui em Efésios, é como ele irá dizer, irá tratar o assunto no dia 29, sobre o papel da mulher, a mulher virtuosa, como estar num relacionamento com sabedoria.
porque realmente há esses fatores de hoje em dia, as mulheres hoje em dia, sim, muitos divórcios, muitas relações cortadas, muitos desastres familiares, simplesmente porque não estão a fazer o seu devido papel. Não. É simplesmente por aí, não fazer o devido papel. E às vezes nós, mulheres, queremos fazer papel de todos, né? Eu é que mando, eu é que decido, e corre mal. Porque o homem se sente oprimido, se sente... e o homem vai embora. E depois eu tentar perceber o que é que vai realmente na cabeça do homem, como ele pensa, como ele vê, porque é que ele vê assim e porque é que ele se sente assim. O Rafael é o próprio para vos falar mais sobre isso. Oh, glórias, amém. Já estou ansiosa e aconselho os irmãos a não faltarem, amém. Eu não sei se mais algum irmão tem alguma pergunta, alguma coisa que queira acrescentar, algum comentário, ou mesmo só agradecer, amém, irmãos, estejam à vontade. A Amém. irmã Anessa disse que a palavra foi uma bênção aqui no chat. Nem sei ver o chat, como é que é isso? Ok. A irmã Debbie, não sei se quer falar alguma coisa, mas eu também gostaria, assim, no final já, não é? Dar algum conselho, dizer uma palavra àquela mulher que acha que só pode fazer a obra do Senhor se tiver com alguém, se tiver um parceiro, que não consegue viver a plenitude do seu propósito sozinha, não é? Ou no tempo de espera. Não percebi. Um conselho, não é? Ou uma palavra para aquelas mulheres que acham que só conseguem viver o propósito de Deus com um homem do seu lado, não é? Não conseguem viver a plenitude do seu propósito no tempo de espera. Acham que não, eu só vou poder servir na casa do Senhor se eu tiver um marido. Eu só vou poder fazer o meu propósito de vida se eu tiver alguém comigo. O Rafael com certeza vai encontrar o versículo. Devemos dar um saúde. Mas de tudo, enchei-vos primeiro do Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo é que nos vai guiar, vai nos mostrar. Sim, diz. Paulo, se vocês lerem as cartas de Paulo, eu agora não sei o versículo de cor, porque eu não estava preparado para essa pergunta. Amém, não faz mal. Mas Paulo, se vocês lerem as saudações, sempre digamos, no último capítulo da carta, Paulo costuma dar as saudações à igreja tal, aos cooperadores tais. Se vocês forem fazer as verificações dessas saudações, a maior parte das vezes são mulheres. E a maior parte das vezes são mulheres que também cooperam solteiras na igreja. E, no entanto, elas não deixavam de fazer o seu trabalho para com Deus. E também eu creio que Deus também, em determinado momento, tenha abençoado. Porque Deus quer que todos sejam cooperadores de Cristo. Porque Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E Deus não lança ninguém fora. Só se essa pessoa não ficar na palavra é que essa vara é arrancada para ser colocada uma outra que está preparada para estar e ser usada. Então o objetivo é esse mesmo, é todos têm que simplesmente ter um coração disponível para fazer a obra. Exato. A obra não se faz somente casado. A obra começa-se no ventre da mulher. Trabalhar com zelo na obra do Senhor, não é? E Deus como tem um propósito. E tu fazendo a obra, e tu fazendo a tua parte, Deus mais tarde irá fazer a dele porque ele é fiel. Se tu tens o desejo de casar, de um dia construir ou ter um projeto, se foi Deus que te colocou esse desejo, esse sonho, não é? Então é porque ele irá cumprir. Portanto, viva o momento, viva agora aquilo que Deus tem para ti e fazei-o com zelo. Que Deus, ele irá mais tarde fazer, acrescentar, irá trazer tudo aquilo que tu precisas no momento certo. Portanto, não andar com ansiedade,
com desânimo, desgosto, mas procurar sempre, é normal, não é? A gente tem fase, passar por esses momentos, mas também é bom porque Deus aí também nos ajuda a ver, nos dá ânimo, tem sempre uma palavra ou algo para nos levantar e mostrar a sua fidelidade e o seu amor para conosco. Portanto, é não desistir, é não desistir e não desanimar. Tudo ao seu tempo. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Por exemplo, Filipe, o evangelista Filipe no Novo Testamento, ele tinha 4 filhas e as 4 filhas eram profetisas. Amém, é verdade. Então, Deus tem ministérios para dar. Com certeza. O objetivo é perguntar a Deus, qual é o ministério que tens para mim? O que é que tu queres da minha vida? O que é que tu queres? O que é que tu me entregaste que eu possa dar? Porque Deus de graça dá, para tu de graça também dares. Uhum. Então Deus, pergunta a Deus, o que é que tu colocaste na minha vida que eu ainda não descobri em ti? Que é para que tu também me possas trabalhar, abrir o meu entendimento e a minha visão espiritual para ajudar outros. Porque o foco, se vocês forem ver, de Neemias, foi simplesmente ajudar os outros, que eram filhos de Deus. Amém. E Neemias estava solteiro. É verdade. Então, pronto, ele estava a fazer a obra. Nós não podemos fixar no se é solteiro, se é casado. Todos têm as suas fases. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Quanto mais cedo, só um conselho muito importante, aquilo que tu plantas, tu colhes. É verdade. É a lei da semeadura que Jesus deixou. E quanto mais cedo tu começares a plantar, mais cedo vais colher. Quanto mais tu adias o teu chamado, mais tarde se vai cumprir. É verdade. Então comecem já a trabalhar nisso. Eu sou crente há pouco tempo. Se eu soubesse, eu preferia ter aceitado Jesus logo com 5 anos de idade. É verdade. E dizer, Deus, trabalha logo já em mim. Porque nós nunca sabemos onde Deus vai nos colocar. Onde Deus vai nos levar. Sim. Qual é o propósito final dele para a nossa vida? Nós temos que ir buscando para que Deus revele. E se nós não buscarmos para Deus revelar, tu vais andar perdido nos teus sentimentos e aí depois dá confusão. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, não vou mais acrescentar nada, senão não vamos sair daqui. Eu sei que na quinta-feira o Rafael também vai nos trazer uma palavra muito abençoada desse Amém. post muito usada, algo que eu anotei aqui que eu vou guardar e certamente que a própria palavra também diz Deus em primeiro lugar. Não é Mateus 6:33, buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós vamos ver em Gênesis, Deus primeiro criou o que? Os céus e depois a terra. Então, nossa prioridade é buscar as coisas do alto primeiro, não é? Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada. Eu creio que cada um de nós aqui vai sair revestido, vai sair cheio, não é, da palavra do Senhor. Então, eu vou fazer já a oração de fecho e agradecer mesmo pela disponibilidade. Quer dizer, não é Amém. Senhor, não é? Então, louvado seja o Senhor. Amém. Querido Deus Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por te fazeres presente no nosso meio, Pai amado. Obrigada, Pai, por esta palavra, Senhor, que encheu os nossos corações de ânimo, de fé, de força e esperança. Pai amado, nós hoje compreendemos que Deus está em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Pai amado, que nós possamos buscar a Tua vontade, Senhor, acima de tudo. Pai amado, que nós possamos nos tratar emocionalmente, nós possamos viver e saber esperar com paciência no Senhor. Pai amado, que em tudo nós possamos aprender a praticar a Tua palavra, Pai amado, não te desonrando, Senhor Jesus, mas confiando de que os teus planos são de paz, os teus planos são de bondade, são de amor para conosco. O Senhor é nosso Pai, e como o Pai não dá a pedra aos seus filhos quando pede
peixe, mas o Senhor dá infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Então, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar, ó Senhor, a reconstruir a nossa vida sentimental. Se porventura algum irmão, alguma irmã, Pai amado, que está aqui, Senhor, e está com os seus muros caídos, Pai amado, está vulnerável, está fragilizado, que o Senhor possa lhe restituir, que o Senhor possa reconstruir, ó Pai amado, estes muros, e que o Senhor possa continuar a abençoar este casal, Pai amado, que se dispôs para estar aqui, Senhor Jesus, que o Senhor possa lhes fazer permanecer firmes na rocha que é Cristo Jesus, ó Pai amado. Em nome de Cristo eu te entrego esta noite, Senhor, nas tuas santas e poderosas mãos, que o Senhor nos guarde, nos livre de qualquer coisa, ó Pai amado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito Amém. obrigada. Muito obrigada. Obrigada a nós. Tá muito... Dia 29, estamos juntos. Amém. Muito obrigada mesmo. Espero por vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui. Sei que hoje entraram muito poucos, nem sei porquê. Talvez segunda-feira, mas é aquilo que eu digo. Quando Cristo já está aqui, mais ninguém faz falta. Então, quem estava aqui era aquele que precisava mesmo de ouvir. Amém. Amém. Muito obrigada. Então, tchau, irmãos. Tchau. Noite abençoada. Amém. Louvado seja Deus. Vou fechar já a igreja. Beijos.